Jesus, então, nos adverte que um espírito impuro teria saído de uma pessoa. Ele, então, anda por lugares áridos e não encontra descanso. Decide, então, voltar. Encontrando aquele lugar que ele tinha saído desabitado, ele, então, volta e traz mais 7 espíritos ainda piores. E o estado daquele homem fica mais lastimável do que era antes. O que Jesus realmente queria dizer? Saiba que isso poderá modificar sua vida, principalmente em questões espirituais. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos se aprofundar no Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. Sejam bem-vindos a mais um estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Hoje estamos estudando o capítulo 12, versículo 43 e 45, que traz para nós um ensinamento muito importante. Ao chegar no final desse vídeo, você vai ver que isso vai modificar sua maneira de pensar e principalmente de afastar influências ruins de sua vida. E quem não conhece ainda esse nosso estudo, está aqui pela primeira vez, apesar de ser um estudo sequencial, acalme-se nesse vídeo, não vá ainda lá na playlist para você colocar em dia, porque o que é maravilhoso no Evangelho é você poder estudar uma parte, retirar dele a essência. Aí sim, depois você vai no canal do NEP Honor Abreu, tem uma playlist onde tem um estudo que você vai poder colocar sequencial, porque também faz todo sentido para você recapitular todos os episódios de 15 minutos. Nós já estamos no capítulo 12, já temos vários outros episódios, mas fique tranquilo. É bom todos os dias você analisar, estudar um pouco, porque ele tem que entrar dentro de você. E nós vamos vendo que isto é a maior arma que nós temos contra os espíritos do mal. Nós vemos que realmente é esse entrar, é trabalhar o reino de Deus que há dentro de nós que vai modificar a sua vida de um ponto de vista de afastar o mal dela de uma maneira realmente eficaz. E se você gostou também desse vídeo, curta ele, isso ajuda muito no YouTube e principalmente já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações, porque o YouTube não avisa para todo mundo, e faz uma coisa ainda mais maravilhosa. Compartilhe com alguém que esteja necessitando ou que queira estudar o Evangelho para modificar sua vida. E também comente o que você está achando, da onde que você é, para nós vermos que nosso estudo está abrangendo várias pessoas. E aí você vai unir corações, porque esse é realmente o objetivo do estudo em si. Hoje nós estamos nesta passagem e ela diz o seguinte: quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e vem habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se piores do que era antes. Eis o que acontecerá a essa geração má. O que Jesus queria dizer nisso, nessa passagem? O que ele queria dizer é que você tem que ter uma modificação maior. Várias pessoas procuram em fórmulas mágicas, em exorcismos e tantas outras coisas, retirar o espírito impuro que talvez esteja ali obsediando, ou até afastar as más influências. Mas aí o que acontece? É igual Jesus falou. Eles saem momentaneamente, andam, energeticamente eles retornam. E aí que vem o cerne, o fundamento central dessa passagem, que você deve guardar aqui dentro. O que o Espírito encontrou? Olha que importante. Chegando lá, ele voltou, né? Chegando lá, encontra desocupada, varrida e arrumada. Você tem que ter uma modificação. Não basta simplesmente você afastar o mal. Para você realmente manter o mal distante, você tem que preencher dentro de você com algo maior.
que é realmente os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Você tem que preencher a sua essência de uma forma a modificações maiores, para você fazer uma verdadeira fortaleza, aonde, se esse espírito voltasse, ele não ia encontrar a casa mais desabitada. Ele ia encontrar a casa habitada de amor, de esperança, de tantas outras questões que iriam engrandecer a sua vida. E ele, energeticamente, ele iria se afastar. Os espíritos impuros, eles povoam todos os lugares. E aí nós vamos vendo que os outros falam assim, mas por que Deus permite? Peraí, o que seria um espírito impuro? Nada mais, nada menos do que um irmão nosso desencarnado, transviado, que esteja vagando. E ele encontra o que? Sintonia em você. E você abre a brecha. Olha aqui, encontra desocupada. Ela está até varrida e arrumada, mas está desocupada. Então essa sintonia, uma simbiose, ele volta realmente para ali te obsediar. Os espíritos obsessores, eles não encontram realmente uma influência numa pessoa que ele não tem conexão. Ele tem que ter uma conexão maior para ele realmente obsediar aquela pessoa. Mas como você se livra realmente de um espírito obsessor, modificando-se totalmente a sua moral, modificando-se realmente a sua vida, isso não é fácil. Tem muita gente que quer fórmulas mágicas, quer realmente ali ir numa sessão ou ir em algum lugar que alguém vai tirar aquele espírito impuro dele, tira momentaneamente. É igual Jesus disse nessa passagem, momentaneamente ele sai, mas depois ele volta. E ele volta e ainda traz amigos para ali obsediar ainda mais aquela pessoa. Allan Kardec diz assim, ele questiona, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 76. E aí ainda fala assim, ele faz uma nota. Os espíritos estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que saibais, ou algumas vezes até sabendo, né? Já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões que são interditas aos menos adiantados. Isso está na questão 87 do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos vendo o quê? Quando ele fala, no final, ele fala assim, eis o que acontecerá a essa geração má. Nós temos que entender também o contexto que Jesus estava falando. Ele estava, nesse capítulo 12, ele faz justamente uma análise total das não modificações, mesmo dentro dos seus ensinos, ali os ensinos dentro do Evangelho, e as pessoas não estavam modificando. Então, o que ele diz? Principalmente em toda Israel em si. Ele trabalha justamente que eles não modificavam as práticas, eram apenas práticas exteriores. Mesmo ele tendo feito várias questões de sinais, nós vimos no vídeo anterior que tratou do sinal de Jonas, que eles pediram para ele para dar um sinal, ele falou, já dei vários. Não tem que ficar dando sinal, a não ser aquele outro, que aí ele cita a questão do sinal de Jonas. Jesus queria o quê? Ele não queria mostrar simplesmente milagres, ele queria demonstrar que o verdadeiro milagre é você se proteger, é você se engrandecer, é você não deixar essa casa vazia, você completar realmente ela com o que há de bom, o que há de melhor. Aqui vem no livro do Rousseau Norman Chaplin, o Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, no capítulo 12 a 43, ele diz assim, dessa passagem, Jesus insiste então na necessidade da transformação moral e de se vivenciar em espírito os ensinamentos da lei.
até então obliterados pelos cultos exteriores. Mas a base do evangelho é a melhoria moral do ser. Não adianta nada você ler o evangelho. O que nós estamos fazendo nesse estudo sequencial é pegar um trechinho e tentar que você estude se aprofundando realmente ali, mergulhando nesse amor do Cristo. Porque dentro dessas modificações é que realmente ele vai fazer uma diferença na sua vida. E aí ele fala assim: percebemos assim que o panorama geral da vida cotidiana, transcorrida naquele momento histórico em que Jesus esteve entre nós, era particularmente perturbador, em razão das vibrações inferiores emitidas pela rejeição aos seus ensinos. As intrigas e calúnias generalizadas. Nós vemos principalmente nesse capítulo, no capítulo 12, que eles acusam o mestre de retirar os espíritos malignos por Belzebu. Jesus, de um ponto de vista lógico, ele fala assim: como pode o Senhor das trevas ali dividir o seu reino? Como que ele vai expulsar por ele mesmo? Então ele demonstra que expulsava por Deus em si. Mas olha ao ponto que eles chegaram de acusar o mestre disso. E ainda fala, em consequência, havia um clima de tensão, de intriga e de controvérsias, provocado pelos fariseus e escribas, em especial favorável à sintonia com entidades perturbadas e perturbadoras. Para eles estarem ali perseguindo o mestre, eles estavam em total sintonia também com aqueles espíritos trevosos. Aqueles espíritos que estavam ali trabalhando para que a boa nova não fosse espalhada. E é isso que acontece na sua vida. Todas as vezes que você pega o evangelho, que você vai realmente tentar uma modificação maior de vida, algo te puxa. Algo realmente não quer o seu engrandecimento. Porque o que nós estamos aqui, o Cristo não pediu muito. A sua lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento. Tem outros mandamentos, mas esse é o essencial. Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, se você ama o próximo como a si mesmo, você realmente já começa a engrandecer o reino de Deus. Porque está lá em Lucas. Aonde está o reino de Deus? Está dentro de vós. Isso é essencial. A prática não é exterior, a prática é interior. É realmente você voltar para a sua essência. E é ali que os espíritos trevosos costumam sempre manifestar. É ali que eles atacam, é dentro do seu interior. É ali que tem que ser fortalecido. E ainda diz assim, isso está em Rigonati. Não basta que os espíritos obsessores sejam doutrinados e encaminhados, ou seja, retirados. Há absoluta necessidade de que o homem construa sua fortaleza moral, a fim de que não mais seja assaltado pelo mal. Se não se fortificar pela prática do bem e pela moralização de sua vida, segundo os preceitos do Evangelho, novos espíritos obsessores tomarão o lugar dos primeiros, e o estado da vida se tornará pior. Nós vimos que na passagem de Jesus foi o mesmo espírito que voltou e ainda trouxe amigos, né? Então, isso é o que está dentro do evangelho. Ele te convida o quê? Como o Rigonati fala aqui, a fazer uma fortaleza moral em si. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta, orientação. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e os nossos atos? E a espiritualidade responde, muito mais do que imagineis, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, o tempo inteiro nós estamos sendo influenciados por correntes realmente de energia espiritual. Aí compete a você, dentro das suas vibrações, como numa onda de rádio, o que você vai atrair para a sua vida. E se você quer começar a atrair coisas boas, se você quer realmente engrandecer cada dia mais, estude o Evangelho.
mas não estude de uma maneira superficial. Não estude para mostrar para os outros. Estude realmente para modificar sua vida, para realmente tirar uma essência, para realmente modificar as suas bases. Você não tem que ter medo dos espíritos. Tem muitos, a maioria deles estão ao seu lado para lhe auxiliar. Se você modificar a sua sintonia, você vai atrair aqueles bons. E eles vão preencher realmente sua vida com todo o amor do Cristo. E você vai modificar. E quando os espíritos inferiores chegarem, você vai fazer algo ainda maior. Você vai realmente ajudá-los. Porque esse é o fundamento. Realmente guiar. Eles podem estar ali ao seu lado, mas eles vão ver um bom exemplo. E é esse bom exemplo que Jesus deixou para cada um de nós. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte do nosso estudo e até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Você aproveita, vai lá, curta esse vídeo, isso ajuda muito no engajamento. Também compartilhe com alguém que esteja gostando, comente, porque nós queremos unir os corações. Quero saber de onde você é, realmente o que você está achando, ou se você quer acrescentar alguma coisa. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo e vamos todos nós mergulhar nesse amor do Cristo. Fiquem em paz.